Pai Santo e amado, louvado, engrandecido seja o teu santo nome, pois o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Te agradecemos, meu Deus, por mais uma noite, por mais um estudo. E nesse momento, meu Deus, te peço, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que a tua unção, que a tua graça possa ser derramada sobre as nossas vidas. E que assim, meu Deus, a nossa adoração, a nossa devoção possa ser aceita por ti. Que o Senhor venha abençoar cada irmão, venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor também fale através do teu servo, Júnior. Que o Senhor lhe dê, conceda sabedoria cada vez mais e fale através do nosso querido irmão. Desde já te peço que o Senhor abençoe a cada um aqui do grupo, que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor esteja com cada um, pois cada um tem os seus pedidos de orações e o Senhor conhece o interior de cada coração. Pai Santo e amado, é assim que eu te peço, assim que eu te oro, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Que o Senhor nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Os irmãos conseguem me ouvir bem? Só para confirmar se o áudio está saindo bem. Todo mundo consegue me ouvir bem? Alguém pode Sim, falar? irmão. Estou ouvindo sim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Dando continuidade ao nosso estudo, preparação para a crise final, a grande crise final de todas as eras, e avançando um pouco mais sobre as lições que a palavra de Deus nos traz através da vida de Sansão, dos episódios em Sansão, Sansão que foi determinado por Deus para ser um tipo de Cristo, um libertador, tipo de Cristo, e ao mesmo tempo também Sansão ele é um tipo do remanescente final de todas as batalhas, os percalços que o povo de Deus, no decorrer do tempo, das eras, haveria de passar. Isso vai ficar mais claro a partir de agora, a partir desses testes, dos chamados 3 testes de Sansão, que nós vemos aqui descrito no texto bíblico, a partir de Juízes, capítulo 16. Como nós vimos, né, os eventos são relacionados ali com Dalila, então a partir de agora, nesses testes aqui, nas provas, aliás, nessas 3 provas de Sansão, nós temos uma dimensão muito grandiosa aqui, as 3 provas de Sansão. Já que Sansão ele é um tipo de Cristo, nós temos aqui 3 provas, 3 grandiosas provas que caracterizariam o povo de Deus, a igreja, vamos dizer assim, durante os séculos. E essas 3 provas, elas na verdade não são 3 provas em si, no sentido assim de uma batalha definida, mas são 3 coisas fundamentais, as 3 coisas principais que haveriam de assolar, que haveriam de vir para testar, para derrubar, para destruir o povo de Deus no decorrer dos séculos, no decorrer dos milênios até agora, nos nossos dias. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Então é muito importante compreender da forma correta a dimensão dos eventos que estão aqui referenciados profeticamente, escatologicamente, vamos dizer assim, de uma forma direta para o povo de Deus, não apenas agora nos nossos dias, mas aqui em Juízes capítulo 16, você tem, na verdade, né, como é que eu posso dizer, um resumo dos eventos das 7 cartas. Você já parou para pensar sobre isso? Você sabia disso? Que aqui em Juízes capítulo 16, você tem uma prefiguração aqui de Apocalipse, lá das 7 cartas. Agora a pergunta é, mas como? Mas como? Como é que isso está aqui em Juízes capítulo 16? Bem, são essas coisas maravilhosas que nós encontramos apenas na palavra do nosso Deus. Aquele que anuncia o fim desde o princípio. Não é isso mesmo que diz a palavra? Ele é aquele que anuncia o fim desde o princípio. Ele quem chama as nações à existência. Ele quem fez o homem do pó. E se ele
vira o seu rosto, a sua santa face, nós tornamos ao pó. E depois ele diz, tornai filhos dos homens, está na palavra. Ele anuncia o fim desde o princípio. A sua sabedoria, ela é inescrutável. Nós não podemos compreender. Somente ele é digno de honra, de glória, de domínio, de louvor, de majestade pelos séculos dos séculos. Juízes capítulo 16, verso 5. E os senhores dos filisteus então subiram até ela, até Dalila, e lhe disseram, seduza Sansão, veja onde repousa a sua grande força. E quais são as maneiras, que meios nós poderemos prevalecer contra ele, para que nós possamos amarrá-lo, para que nós possamos afligi-lo. Esse é o objetivo aqui dos senhores dos filisteus, amarrá-lo, afligi-lo, e nós vamos te dar, cada um de nós, 1.100 peças de prata. Bem, assim se inicia o plano macabro aqui dos senhores dos filisteus contra Sansão. Nós já vimos ontem, né, Sansão não tinha noção de que ali estava o seu principal perigo, a sua morte, o maior de todos os riscos. Dalila, como nós vimos ontem, esse nome, né, tem uma provável origem até semita, agradável, sujeita a desejos, tem várias interpretações para o nome de Dalila. Como nós vimos também ontem, né, alguns dizem, né, ela era filisteia, outros dizem, não, ela não era filisteia, porque também muitos filisteus adotavam nomes semitas, nomes que eram, na maioria das vezes, que faziam parte do povo de Israel, por causa da proximidade, né, que havia ali com eles, entre os hebreus e os filisteus. O fato é que Sansão se apaixonou por ela. É isso que diz a palavra de Deus. As mulheres sempre foram esse problema aqui de Sansão. E ele se encontra então com Dalila. Satanás vinha trabalhando para encontrar o tom certo da coisa, o tom mortal da coisa, definitivo. E ele vinha estudando Sansão durante muito tempo, durante vários anos, até que preparou a armadilha correta, e ela era Dalila. É o único caso que a palavra nos diz realmente que Sansão se apaixonou. Ele estava com a mulher filisteia. Né? O nome de Dalila também, ele é parecido com aquela palavra hebraica para noite. Né? O nome dela quer dizer isso, né? Desejo ou uma debilidade, foi realmente um desejo, a debilidade para Sansão, mas a pronúncia também do nome, o som do nome é muito parecido com noite, com trevas, e essas eram as trevas que estavam prestes a recair sobre Sansão. Então, os senhores dos filisteus, como nós já vimos, governavam as 5 cidades-estados, eles vão até Dalila para persuadir Dalila. Ela é a terceira mulher filisteia com quem Sansão se envolve. A terceira mulher filisteia com quem Sansão se envolve. 3 grandes perigos relacionados a mulheres. E mulheres em profecia, nós sabemos, significam igreja, ou grupo de pessoas voltado ou levantado eminentemente para a adoração a Deus. Se você olhar também, Deus, ele tem levantado, no decorrer da história, 3 grupos, 3 grandes, vamos dizer assim, grupos, ou 3 manifestações. Deus tem se manifestado de forma assim específica, né, através de intervenção especial, 3 vezes, de 3 maneiras, para 3 grupos de igrejas, vamos dizer assim, 3 igrejas, para ficar mais claro. Você tem a igreja judaica, e a igreja judaica, ela vai até certo ponto ali, e ela finaliza, vamos dizer assim, né, a exclusividade como povo escolhido de Deus, a partir do momento que eles rejeitam o próprio Filho de Deus com a morte de Cristo. Jesus diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Chega agora o tempo dos gentios. Ali, o tempo dos gentios, vai se desenvolver a igreja primitiva. E a igreja primitiva, você vai ver claramente na escritura, ela sendo desenvolvida, você vai ver as cartas lá com Éfeso, com Esmirna, na igreja perseguida, que vai ali até o ano 100, depois é o ano 313, com as perseguições gerais do Império Romano, e depois
ali ela vai começando a se perder na apostasia, até que surge o homem do pecado. Surge o homem do pecado. E Deus não pode mais trabalhar, então, com essa mulher, porque ela não é uma noiva pura mais. Então, você tem uma primeira noiva, e você tem agora uma segunda noiva também, que perde a sua pureza. E nós vemos, né, a questão da mensagem do remanescente. Deus tira um remanescente de dentro de um ex-remanescente. Deus tem assim. Você tem um remanescente que Deus escolheu dentre todos os povos, que foi Israel, e Deus então retira Abraão dali. Abraão é o remanescente. Deus sempre está tirando. Deus sempre está chamando para sair. Sai dela, povo meu, para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Jacó sai do meio dos seus pais. Depois Jacó sai lá onde ele vive com Labão. Depois Moisés tem de sair do Egito. José tem de sair da sua própria família. Os planos de Deus envolvem saída. O bom pastor também, ele vem não para levar as ovelhas para dentro de um aprisco, mas ele abre a porta para que as ovelhas ouçam a sua voz e saiam do aprisco, saiam da prisão do sistema criado por homens que têm aprendido a viver uma vida inteira. Tem ovelha que mesmo com a porta aberta, ela está tão acostumada a viver ali dentro das quatro paredes que ela não consegue sair. Mas o convite do bom pastor é que, se ouvem a sua voz, as ovelhas saiam para fora, ele leva para fora. Isso fica bem claro também quando Cristo diz lá em João 10, eu tenho outras ovelhas, que elas estão, né, em outro pasto, a mim também me convém conduzi-las. Então, quando ele fala ali, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ele está fazendo referência primeiro a essas ovelhas que saíram lá de dentro do judaísmo. E quando ele diz, eu tenho outras ovelhas também, que a mim convém conduzir, que ouvirão a minha voz, ele está referindo aos outros, aos gentios, outras ovelhas. Então, Sansão teve problemas aqui com 3 mulheres, porque essas 3 mulheres, na verdade, estão representando cada um desses grupos que teve a honra, o privilégio de ter recebido o convite da parte de Deus, de ter sido elevado a povo, a propriedade exclusiva de Deus, mas caiu. Decaiu da sua posição por causa da apostasia. Por isso que a palavra dá tanta ênfase, tanta importância à pureza, a manter a pureza. A noiva, ela precisa se manter pura para o seu noivo. E nós vemos aqui a questão da tão irônica situação, que a noiva não se manteve guardada para Sansão, o noivo, porque essa noiva é pagã. Ela não mantém os requisitos da verdadeira igreja de Deus dos últimos dias do remanescente. Então, Sansão tem problemas aqui com 3 mulheres. Na terceira é que os seus problemas realmente, né, ocorrem definitivamente. E se nós fôssemos enumerar aqui quem são essas 3 mulheres, você teria aqui a primeira, que seria Israel, que foi chamado, né, para ser essa igreja, esse povo que foi escolhido, tirado do meio das nações, do paganismo ali, através de Abraão, e depois, durante tanto tempo, ainda insistiu em se misturar, e Deus estava ali convidando, chamando, purificando, castigando, disciplinando, até que chega um ponto que realmente não tem mais como continuar quando vem a plenitude dos tempos. Aquela exclusividade não continua mais. Agora a mensagem é levada para todo mundo. Aí você tem agora a segunda mulher, e mesmo assim a segunda mulher também não é fiel, porque acontece a apostasia, o homem do pecado se assenta ali, ele toma, vamos dizer assim, corrompe essa pureza. Por isso que Paulo diz, eu estou trabalhando para que possa apresentar vocês a Cristo, ao noivo, como uma noiva pura, pura, sem mácula. É assim que Cristo vem para encontrar o seu povo, sem mácula, sem ruga, sem nenhum defeito. Só que mesmo essa igreja, a igreja primitiva, ela não permaneceu assim. E agora veio uma terceira. Veio uma terceira. E essa terceira vem desse movimento lá, que a palavra também apresenta, o movimento de reforma. Você vai ver esse movimento lá surgindo. Você tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Você vê que começa ali, né? Aquela mudança. Deus está trabalhando ali, ressuscitando novamente, criando, dando poder para que aqueles que estavam ali, né, em Sardes, eles não sejam totalmente contaminados. Tens aí uns poucos que se guardaram em Sardes. Muito bem, ali você tem o terceiro ponto do chamado. E isso é o movimento
protestante que surgiu na época lá com Martinho Lutero, antes até de Martinho Lutero. Só que, da mesma forma como acontece aqui com Sansão, nessa terceira mulher de Sansão, esse terceiro movimento em si, na sua plenitude, na sua substância, ele também vai fracassar, como fracassou. E é aí que nós vamos ver mais à frente que surge o remanescente. Mas antes do remanescente surgir, é preciso que Sansão fique cego. É outro ponto mais à frente. Então fica claro aqui essa questão das três mulheres de Sansão. As três mulheres de Sansão, não é isso? E acontece que Sansão vai para o vale lá onde ela mora, não é isso? Vai para lá, é o que diz a palavra. Juízes capítulo 16. Juízes capítulo 16. Diz assim: ele amou uma mulher no vale de Sorek, cujo nome era Dalila. No vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Esse vale aqui, ele era um vale de uvas, uma região de plantação de uvas. E a uva está ligada ao vinho. Então, Sansão aqui, para que nós possamos entender, ele está nessa última mulher, tendo contato com a última mulher, e ele está embriagado por vinho. Eu imagino que Sansão ali, o tempo inteiro que estava ali nos braços de Dalila, ele estava embriagado. Era o vale de Sorek. Ele estava embriagado ali. Ele estava sendo tomado de vinho. Ele estava literalmente embriagado de amores e embriagado fisicamente. A sua mente não estava podendo reagir, pensar da forma correta. A palavra nos diz também, Apocalipse capítulo 2, verso 20, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, Dalila é um símbolo de Jezabel, Dalila é um símbolo apropriado da Jezabel dos últimos dias, da mulher prostituta de Apocalipse 17. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, Apocalipse 2:20, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos. Seduza os meus servos. E o que foi que os senhores dos filisteus disseram para Dalila? Seduza Sansão. É isso? Juízes capítulo 16. Seduza Sansão. Seduza. Queremos saber onde repousa a sua grande força. Nós sabemos que a força não é dele. Existe uma fonte da sua força. Mas nós queremos prevalecer, nós queremos amarrá-lo, nós queremos infligi-lo. E a mensagem para a mulher prostituta, Jezabel, em Apocalipse 2:20, é o seguinte: essa mulher, ela seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Essa é a mesma mulher de Apocalipse 17, verso 4, quando diz, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Bem, essa mulher aqui, Apocalipse 17, 4, ela é exemplificada aqui por Dalila. Dalila é a terceira mulher que atravessa o caminho de Sansão. E é a mais terrível de todas. Ela é a mesma mulher de Apocalipse 17, verso 4, simbolicamente falando. É essa mulher aqui que vai ter a capacidade de enganar, de prender e de destruir, de seduzir muitos dos que se dizem servos do Senhor a praticarem a prostituição, agora nos últimos dias. Apocalipse 18, verso 3. Todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Antes de existir uma mulher prostituta em Apocalipse 17, existiu outra que enganou Sansão em Apocalipse 17, 4, em Juízes 16, 4. E esta mulher, com certeza, eu imagino até, ela estava o tempo todo com uma taça de vinho na mão, entregando e embriagando Sansão. Apocalipse 18:3 diz que todas as nações beberam desse vinho do furor da sua prostituição, se prostituíram os reis da terra e os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E os juízos de Deus, então, são atraídos por causa disso. Apocalipse 19, verso 2 diz que Deus então vingará o sangue dos seus servos. Deus julgará a grande meretriz.
Então, o Vale de Sorek, irmãos, é o chamado Vale das Vinhas Selecionadas. É o Vale de Vinhas Selecionadas. Uvas cultivadas ali eram transformadas em vinho, e Sansão estava completamente embriagado. Completamente embriagado. E os chefes dos filisteus, que representam aqui o leão, Satanás, vão até Dalila, sabendo que somente usando uma capa eles podem levar Sansão a ser seduzido. Então nós chegamos nos 3 testes aqui, nos testes de força para Sansão. O que representam estes testes? Quando esses testes têm aplicação para as experiências que a igreja, que o povo de Deus viveu até agora, nos últimos dias? Nós temos o primeiro teste aqui, no capítulo 16, versículo 7 ao versículo 9. E nos diz assim: E Dalila disse a Sansão: me diga agora, eu te suplico, onde repousa a tua grande força? Onde repousa a tua grande força e com que tu podes ser amarrado e afligido? Com que você pode ser amarrado e afligido? Essa é a pergunta, irmãos. É isso que o diabo ele inquire, ele busca, ele procura durante todo o tempo, durante os séculos. Ele tem procurado maneiras, ele tem feito estudos para saber como amarrar e afligir os verdadeiros filhos de Deus. De que maneira? De que forma seria mais prático? E assim ele tem estudado a personalidade, os desejos, as ações, a conduta de cada um. Qual seria a maneira mais simples? Qual seria a maneira mais astuciosa, astuta de enganar sem perceber que está enganando? Que maneira? Bem, Sansão estava jogando com o inimigo agora. E o verso 7 diz que Sansão então responde para ela: se me amarrarem com 7 vimes, na minha versão diz 7 vimes verdes, que jamais tenham sido ressecados, então eu ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Mas como? Se me amarrarem com 7 vimes verdes que jamais tenham sido ressecados. 7 vimes, 7 cordas. 7 cordas de arco, frescas, tipo uma tripa de animal. Para isso, se fizerem isso comigo, eu sei que você tem aí a versão, né? 7 tiras de couro, ainda úmidas, de tripas. O que Sansão está querendo dizer aqui? Qual o sentido disso? Por que isso vem na cabeça de Sansão, amarrar com 7 vimes aqui? São as hastes, vimes verdes, são as hastes aqui, que na verdade elas são tiradas de uma planta também. Podem ser feitas de uma planta, né, de um vimeiro, de um salgueiro, alguma coisa mais ou menos assim. E isso aqui serve para fazer algum cesto, para fazer qualquer coisa que você queira, para amarrar aquilo ali. Isso aqui lembra aquele incidente de Sansão com o mel também do leão. O mel, não é isso? Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E a mandíbula do jumento também. O que acontece com Sansão? Sansão continua não mostrando consideração pelo seu voto, pela aliança de Deus com ele, pelo seu voto de Nazireu. Por quê? Vamos imaginar o que está acontecendo aqui. Veja, Sansão faz menção a 7 vimes. Não é isso? 7 vimes, 7 hastes aí, 7 cordas disso aí, que jamais tenham sido ressecadas. Se me amarrarem, então eu ficarei fraco. O que Sansão está querendo dizer aqui? Por que o número 7? Por que o número 7? Nós sabemos o que significa o número 7. 7 são os dias da semana. 7 são as 7 igrejas. 7 são as 7 trombetas. 7 são o ano sabático. Depois chega mais 7 anos, vezes 49, você tem o ano do jubileu. Nós temos o 7º milênio. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e no 7º descansou. O que tem a ver aqui? Por que Sansão está fazendo menção do 7? Sansão sabe que a sua relação com Deus, ela está fundada de alguma forma na perfeição do número 7. Não é isso? É a totalidade do seu relacionamento com Deus está sendo representado pelo 7. Então, quando Sansão agora coloca a ideia de que ele vai ficar fraco
não por qualquer coisa, mas se utilizar 7 vimes verdes, Sansão aqui, ele parece que está sugerindo, de uma forma incorreta, que a fonte da força dele não vem do relacionamento com esse Deus perfeito. Sansão tem 7 tranças também, nós sabemos disso mais à frente. Ele sabe que a sua força, a perfeição da sua força, o relacionamento com Deus, ele usa aquilo de mais perfeito de Deus, o número 7. Ele sabe que Deus é o Deus do número 7. Deus é o Deus do 7. A palavra de Deus está clara. Ninguém pode dizer outra coisa diferente porque não é. E Deus não muda. Então Sansão sabe que o seu relacionamento com Deus é perfeito. E ele usa aqui a perfeição do número 7, que contabiliza esse relacionamento. Porque a palavra diz que Deus, então, viu que tudo que havia feito era muito bom. E Deus erige, então, o 7º dia da semana como esse memorial perfeito da criação. Assim também Deus trabalha em Sansão, Deus trabalhou em Sansão e determinou uma obra perfeita para que Sansão fosse o libertador do seu povo. E Sansão aqui sabe que está relacionado com o mesmo poder criador que fez os céus e a terra. Mas agora Sansão, ele está mostrando um desdém por isso aqui. Ele está colocando o 7 de uma forma incorreta, como se a força de Sansão estivesse em algo relacionado à magia. Algum tipo de magia. Algum tipo de mágica, algum tipo de conjuração, e não no Senhor. O que é que isso nos lembra? O que é que isso quer nos dizer com relação a esse primeiro teste de Sansão? O primeiro teste de Sansão, irmãos, lembrando que Sansão aqui, ele está representando esse remanescente. Ele é um tipo de Cristo, nós já vimos isso. E você vê que o primeiro teste que é colocado aqui para esse remanescente é justamente a questão do reconhecimento, da seriedade, do amor, da verdade, da justiça e da rejeição à magia. Qualquer coisa destoante da palavra, qualquer crença pagã, mesmo assim, o paganismo sendo levantado, colocado na primeira fase da igreja, isso teria o grande potencial de fazer com que o povo de Deus perdesse a sua vocação. Perdesse a sua vocação. O que é que isso quer dizer? Mesmo aqueles que nessa primeira fase, nesse primeiro momento aqui, que fossem enganados pela feitiçaria de Babilônia, ainda teriam esperança, porque você percebe que mesmo Sansão aqui apresentando isso, a mensagem que Sansão está dando aqui, ela não é uma mensagem que vem dele, mas é uma mensagem que representa ele e representa todos aqueles no futuro que haveriam de passar pelo mesmo teste semelhante, na figura do remanescente da Igreja de Deus. Então Sansão aqui ele faz uma menção de feitiçaria, como se ele estivesse envolvido com algum tipo de feitiçaria. Essa é a resposta que Sansão está dando aqui. E isso, essa mesma feitiçaria, ela vem de Babilônia. E seria a primeira coisa que haveria de recair, o primeiro teste que haveria de recair sobre o povo de Deus. E o que foi realmente que aconteceu com a Igreja Apostólica? Feitiçaria. Peraí, mas feitiçaria como? A partir do momento, irmãos, a partir do momento que a grande Babilônia, a grande prostituta, ela começou a introduzir práticas do paganismo dentro da igreja primitiva, tudo aquilo não passava de feitiçaria. A partir do momento que começa a se introduzir a prática de oração pelos mortos, onde é que isso veio? De práticas pagãs. De práticas pagãs, nós sabemos. Até mesmo aquela mitra que era utilizada pelos prelados romanos, pelos sacerdotes. Onde é que vinha aquela mitra, boca de peixe? Ali era o chapéu que os sacerdotes de Baal usavam. Aquilo foi absorvido para dentro da igreja primitiva. O que é isso? Feitiçaria. Então fica maravilhosamente claro aqui que nesse primeiro teste apresentado, na figura de Sansão, haveria de ser a feitiçaria. E o que significa a feitiçaria? As falsas doutrinas. As falsas doutrinas. Naum, capítulo 3, verso 4, diz assim: tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias. Naum 3, verso 4 apresenta Nínive. E aqui Nínive é apresentada como encantadora meretriz, mestra de feitiçarias, e mais um símbolo para a Babilônia,
que vendia, continuando na 1:3-4, vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Apocalipse 9, verso 21, diz que aqueles que não se arrependerem das suas feitiçarias não serão salvos, não terão a vida eterna. Por isso, Apocalipse 9, 21 diz, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. E em Apocalipse 18, 23 diz assim, que no momento que os juízos de Deus recaírem sobre Babilônia, não se ouvirá jamais em ti, nem brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, e todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Então, a partir do momento que aqueles filósofos, os teólogos, como por exemplo Santo Agostinho, começaram a trazer aquelas ideias filosóficas que eram realidade na filosofia grega, e começaram a trazer para dentro da igreja primitiva, começaram agora a criar questão de, se é preciso, os mortos estão em um local sofrendo, há um purgatório, é preciso que certos costumes sejam cristianizados para não causar medo nesses pagãos que vão ser recém-conversos, então vamos pegar as velas que eles usam lá para adorar as divindades pagãs e vamos colocar aqui dentro do templo, já sabemos como é que isso funcionou, né? Coloca a vela aí, e coloca a vela para acender para um santo desses aí. Pega essa imagem de Júpiter, ou qualquer outra divindade greco-romana, tem uma barba também grande, diz que é Pedro. E assim, irmãos, a feitiçaria, ela entrou dentro da igreja primitiva. E você vê Sansão aqui, já prefigurando esse momento em Juízes capítulo 16. Se me amarrarem com 7 vimes verdes. Você vê que há uma transição aqui. Há uma mudança aqui. Você vê que há um ponto aqui, um ponto verdadeiro, lógico, que é o número 7, ao reconhecimento disso, mas esse 7, ele é transfigurado, ou seja, como é que o 7 é transfigurado? A verdade de Deus, o memorial da criação de Deus, ele é transfigurado em algo relacionado à feitiçaria. E Sansão diz, isso aqui é uma vime verde. É uma vime verde. Isso aqui é uma vime verde. Ele não pode ter sido ressecado. Isso tem algo a ver com feitiçaria. E foi isso exatamente, irmãos, que aconteceu com a igreja primitiva. Foi mudada a verdade de Deus. E em lugar da verdade de Deus se introduziram doutrinas pagãs, do paganismo, que equivalem à feitiçaria. Bem, esse foi o primeiro teste de Sansão. O primeiro teste de Sansão representa tanto a fraqueza de Sansão, mas ao mesmo tempo é um teste que nos traz esperança, porque mesmo isso acontecendo, Sansão continuou. Sansão passou mais à frente, assim também como o povo de Deus também passou. Passou mais à frente, continuou, e vai avançando, e até que chegue o segundo teste. Nós vamos saber sobre o segundo teste no nosso próximo encontro. O segundo teste diz assim, agora vejam como é interessante para a gente finalizar esse primeiro teste aqui. Se me amarrarem com 7 vimes, então eu ficarei fraco, serei como qualquer homem, né? A força de Sansão estava na magia, né? Não foi isso, né? Mas foi o que aconteceu. Tirou-se a força da verdade do memorial da criação, a gente sabe que foi isso o principal ponto também, que começou a ser retirado, e foi levado para a magia. Então os senhores dos filisteus trouxeram até ela 7 vimes verdes, Juízes 16, 8, que não haviam sido ressecados. Não havia sido ressecado, é porque estava pronto para ser ligado. Aqui, mais uma vez, está falando dessa mescla, irmãos, de paganismo com a verdade, lá da igreja primitiva. E ela o amarrou com eles. Quem é essa aqui que está amarrando Sansão? É Jezabel. É o homem do pecado. É essa a referência. Verso 9. Ora, havia homens deitados em espera junto a ele na câmara interior. Mal sabia a igreja primitiva, mal sabia que em meio a tudo isso, quando as vimes verdes, as falsas doutrinas, imortalidade da alma, santidade do domingo, né, doutrina da trindade, tantas outras mais, estavam sendo introduzidas a ela. Os vimes verdes aí, colados, não ressecados. Satanás estava com homens ali na câmara interior, preparados para atacar. E ela diz a Sansão, os filisteus estão sobre ti.
E Sansão rompeu os vimes como um fio de estopa se rompe quando encosta no fogo. A sua força não foi embora. Mesmo com tudo isso, o Espírito de Deus ainda permanecia sobre Sansão. Mesmo com tudo isso, quando o homem do pecado ainda vai e faz todos os seus enganos, o Espírito de Deus ainda permaneceu, prosseguiu com a igreja, com o seu povo ao decorrer dos séculos, porque novos testes haveriam de vir. Que Deus nos abençoe nessa noite, irmãos. Que nós possamos tomar mais essa lição para a nossa vida. Nós que estamos nos preparando para a crise final. Por isso, mais uma vez, a importância de pureza, de não negociar a verdade em momento algum, mas de mantê-la firme, de não entrar em contato, não negociar com o maligno e de atribuir toda honra e toda glória ao nome do Senhor. Ele é a fonte da força, ele é a fonte da nossa salvação. Oremos ao Senhor. Pai que habitas nos céus, nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra nessa noite. Permanece conosco, concede-nos a tua graça e a tua luz, e que nós possamos permanecer firmes na tua presença, cheios do teu Espírito, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.